Olá, este é um podcast sobre o filme City Hall, filme norte-americano do ano de 1996. O filme tem direção de Harold Becker, com produção de Harold Becker, Kenneth Lipper, Charles Mulvihill e Edward R. Pressman. O filme tem roteiro de Ken Lipper, Paul Schrader, Nicholas Pileggi e Boo Goldman. O filme City Hall teve distribuição da Columbia Pictures e chegou aos cinemas dos Estados Unidos no dia 16 de fevereiro de 1996. Seu orçamento foi de 40 milhões de dólares com uma bilheteria de 33 milhões de dólares, ou seja, o filme teve um prejuízo de 7 milhões de dólares, não teve lucro e acabou tendo um prejuízo aí. O que, na minha opinião, é injusto porque o filme é um filme bom, é um filme de drama policial, né? Com uma pegada um pouco mafiosa, vamos dizer assim. É um filme que eu gostei muito. Para quem ouviu já o podcast de O Poderoso Chefão, sabe que eu gosto desse tipo de filme. Eu adoro filmes sobre máfia, sobre gangues, essas coisas assim, porque são histórias muito interessantes, muito ricas. Filmes como o próprio Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, Gangues de Nova York, Os Infiltrados, são filmes assim muito bons. Scarface com Al Pacino, também outra obra-prima do cinema. São filmes que abordam o universo de gangues, de máfia e assim. E também tem o Irlandês, né, de 2019, mais recente, do Martin Scorsese. Eu ainda pretendo falar sobre ele. São filmes assim muito ricos, poderosos, tem um contexto narrativo muito bom. E City Hall aqui também não é diferente, porque o filme, a história do filme toda é centrada logo nos momentos iniciais do filme, que é quando nós temos um detetive policial, o que é o Eri Santos, e um criminoso, Tino Zapati, que vão se encontrar. O detetive, a gente descobre mais no meio do filme que ele está indo se encontrar com esse criminoso porque ele quer informações sobre o juiz Walter Stern. E no fim das contas o criminoso e ele acabam se matando, e do que eles estão se matando, uma bala acaba atingindo uma criança de 6 anos, que é o James Bond. E assim, o filme todo ele gira em torno desse acontecimento, desses momentos iniciais do filme. É uma cena assim chocante, principalmente porque passa um momento em que o menino leva um tiro nas costas e depois nem os outros dois homens caídos mortos no chão nem é o que torna a cena impactante. O que torna a cena, o momento impactante, é o menininho levando um tiro nas costas, caindo no chão, e depois o pai abraçado ao corpo do filho já morto. Assim, eu fiquei bem impressionada e impactada. E olha que eu sou uma pessoa assim difícil de me impressionar. Essa cena assim foi muito bem feita, muito chocante. Era uma época em que o cinema, década de 90, era uma época em que o cinema ainda tinha muita liberdade para mostrar muita coisa. Hoje em dia esse tipo de cena seria inadmissível, quando muito entraria numa versão sem cortes para DVD. Mas assim, para ir para o cinema hoje em dia era inadmissível. É uma crítica que eu faço ao cinema atual, que tem muita coisa que eles podem mostrar e hoje não mostram, pela questão dessa geração mimimi, cheia de nome real, não quero ver isso, assim. O cinema, com o tempo e com essa geração tomando conta de tudo, de toda, assim, o entretenimento, seja cinema, música, TV, séries, enfim, novela, acaba fazendo todas as obras-primas, né, a arte a ser apreciada, acaba tornando ela limitada e com isso sem muita coisa para poder informar. Eu sei, são cenas, muitas coisas impactantes, chocantes, sim, mas que você vê que antigamente você tinha mais liberdade para cantar sobre qualquer tema em música. Televisão mostrar muita coisa sobre novela, filme também, é que nem eu falei no caso do Menininho Morto aqui, hoje em dia no cinema seria inadmissível. E é uma crítica que eu faço. O cinema está perdendo a sua essência junto com outras áreas do entretenimento, como música, TV, novelas, enfim. Mas continuando aqui ao filme,
no filme, no elenco, nós temos o elenco de primeira. Nós temos o Al Pacino como John Pappas, que é o prefeito da cidade de Nova York. Ele, logo no início do filme, ele se mostra ser um homem assim egocêntrico, um pouquinho arrogante, mas com discursos muito bem elaborados, muito bem feitos. É como se ele soubesse exatamente o que dizer para as pessoas. Ele sabe o que as pessoas querem ouvir, ele diz isso. Com poder de convencimento muito grande. Ele até manipula, se percebe que em alguns momentos, como na cena como na cena em que estão fazendo uma missa pela morte do James, que é o menininho, que ele vai lá discursar sobre que Nova York não pode se deixar bater, que tem que seguir em frente, que não pode permitir que os criminosos tomem conta de tudo e ficar calado, não sei o que. Ele faz um discurso que o pessoal compra ali na hora. Tá parecendo muito no BBB, o pessoal comprando aqueles discursos sem pé nem cabeça da VTube, mas isso daí é outra história. E o pessoal lá na igreja compra. Todo mundo alertou ele a não ir para a missa em homenagem à morte do James, mas ainda assim ele foi, ele não tem medo de nada, né? É impressionante. E ele acaba indo lá, faz um discurso que emociona todo mundo. O Kevin, que é o vice-prefeito, é o braço direito do John, ele é interpretado pelo John Cusack, que é o Kevin Calhoun. Ele é o braço direito do Al Pacino, do personagem do Al Pacino aqui, que é o John, o prefeito. E ele aconselha o prefeito a investigar sobre o porquê. O filme gira em torno disso. O porquê o Tino Zapati, que é o criminoso que matou o detetive e a criança, porque a bala que atingiu a criança foi a bala do criminoso. E por que ele recebeu uma liberação de uma condicional? Condicional, para quem não sabe, é tipo o bandido. Ele continua preso, só que tipo, durante o dia ele pode ir pra rua e aí ele só vai pra cadeia à noite pra dormir. Isso é condicional. Só que aí pra ter esse direito, ele tem que ter cumprido um tempo já de prisão e ter sido ter tido bom comportamento dentro da cadeia. Geralmente é assim que funciona. E o crime dele, pelo que vai ficando claro ao longo do filme, é o tipo de crime que envolve droga, venda de droga, tráfico, essas coisas. É o tipo de crime que não dá direito ao prisioneiro a ter uma condicional. E também que ele cumpriu pouco tempo de cadeia a ter direito a essa condicional. Tipo, ainda que ele tivesse direito à condicional, ele ainda não cumpriu o tempo mínimo para isso. Então, aí que fica a dúvida, todo mundo. E aí a imprensa, né, cai matando em cima dos governantes, juízes, todo mundo envolvido com a questão da prisão do cara, né? Sobra até pro prefeito também, pro juiz, né? Enfim, tem uma parte do filme que o Kevin vai lá no escritório onde foi emitida a liberação da condicional do Tino, e aí ele tenta lá bater boca com o cara que assinou a mando do juiz a liberação da condicional. O cara fala assim, eu só tô aqui cumprindo ordem, não sei o quê. E aí ele bate, você tem pouco tempo de profissão, eu já tenho muito tempo de profissão, você não sabe como as coisas funcionam aqui e tudo. Aí depois o Kevin vê que o cara lá não vai dar informação nenhuma pra ele, aí ele meio que finge um pedido de desculpa e vai embora. Não é que ele se sente culpado por ter ido irritar o cara, vamos dizer assim. Só que ele percebeu que dele ele não ia conseguir tirar nada, aí foi embora. Porque durante o filme, passa uma boa parte do filme o Kevin investigando o porquê desse cara tá numa condicional, sendo que o crime dele não dava direito a condicional e ainda que desse, ainda não tinha o tempo mínimo cumprido para isso. Mas eu já vou chegar lá. E no filme nós também temos o Danny Aiello como Frank Anselmo, que é um político do Brooklyn que tem conexões com o tio do Tino, bandido, e o tio do Tino, e que também é chefe do crime organizado, é interpretado pelo Anthony Franciosa como Paul Zapati. A partir daí, olha só, é um filme assim bem complexo, você tem que prestar muita atenção, senão você não vai entender, porque é assim que funciona. O Paul é tio do Tino e chefe do crime organizado. E ele é muito amigo do Frank Anselmo, que é um político do Brooklyn, que nem eu já falei.
E o que acontece? O Frank Anselmo, ele por sua vez, ele também tem uma longa amizade com o Walter Stern, que é o juiz que liberou a condicional do Tino, que é interpretado pelo o Walter Stern, o juiz é interpretado pelo Martin Landau. E, por sua vez, a gente descobre, lá vem o plot twist, a gente descobre por sua vez que o prefeito, que é o Al Pacino, né, o John Pappas, ele colocou o Stern junto com o Anselmo para receber um suborno e deixar que o Tino Zapati fosse liberado para ir para a rua, né, condicional. Isso o Kevin descobre no fim do filme, mas eu já vou chegar lá. E assim, aí você vê que é todo um esquema, né, desde o cara da rua até os alta cúpula. Tanto é que o título do filme em português é City Hall, primeira parte do título original, aí em segundo, 2 pontos, conspiração no alto escalão, ou seja, tem até... Isso a gente viu muito no Poderoso Chefão parte 3, né, que também existe muita corrupção mesmo dentro da própria política. Mas isso não é novidade para ninguém, porque todo mundo tá careca de saber, principalmente no Brasil, que o que mais se tem dentro da área política é corrupção. Até nos Estados Unidos também isso, porque lá eles têm leis mesmo que funcionam, mas enfim. Poderoso Chefão, parte 3, a gente viu muito essa questão política, meios de corrupção e tudo mais. Eu já gravei um podcast, depois vão lá ouvir, tá muito bom. Enfim, agora voltando aqui pra City Hall. E assim, aí você vê que é tem todo esse esquema desses três, o prefeito, o juiz e o Anselmo, e tudo isso porque o Anselmo tem conexão com o tio do Tino, que é chefe da máfia, né? A gente já pode chamar de máfia mesmo, né? Máfia de drogas, né? Porque o outro traficava drogas e tudo mais, né? Aí tem toda essa questão, quando a amizade dos dois acabou envolvendo o juiz, porque o juiz precisava liberar a condicional, liberou e o cara saiu, né? E o John Pappas colocou o juiz junto com o Anselmo para poder receber o suborno e deixar o Zapati na rua. E depois, no meio do filme, o juiz, né, ele dá a ideia de colocar $40 mil, presta atenção, $40 mil, para poder dizerem que o detetive policial era envolvido com drogas e que o Tino Zapati que traficava essas drogas para ele, e que aí ele recebeu $40 mil, uma coisa assim. Tipo, querendo envolver o nome de um detetive policial honesto no mundo dos crimes, só para poder encerrar logo o assunto e não investigarem mais a fundo e descobrirem que os três estavam envolvidos nessa maracutaia toda. Olha só a confusão. E aí, gente, assim, no filme também, aqui no elenco, nós também temos a Bridget Fonda como Mary Beth Cogan, que é uma detetive jurídica. Ela não tem muitas cenas no filme, mas o pouco que se tem, ela tá muito bem. Tipo, ela tem... No começo ela é assim, um filme de 3 atos. No começo ela não aparece. Ela começa a aparecer ali mais no desenvolvimento do filme, do final do início pro desenvolvimento do filme, e tem uma cena no final do filme com o Kevin. Mas assim, as cenas que ela tem aqui, eu falo que ela não tem muita cena comparada com o Al Pacino ou o John Cusack, por exemplo. Mas assim, as cenas dela aqui no filme, ela mostra uma atuação muito competente, muito boa mesmo. E ela me lembrou tanto no aspecto físico como na forma de atuar, ela me lembrou muito a Judy Foster no filme O Silêncio dos Inocentes, que é um filme muito bom, de 1991, o ano que eu nasci. E assim, a atuação dela aqui tá primorosa, tanto da Bridget Fonda como Mary Beth Cogan, como a Judy Foster como Clarice Starling. Ambas estão maravilhosas. A Judy Foster, aqui lembrando rápido, como Clarice Starling, sensacional. Ela e o Anthony Hopkins estão incríveis. A química dela com ele, como o psicopata bandido e a detetive policial, estão sensacionais aqui, né? Merecedores de Oscar. Eu ainda pretendo falar sobre O Silêncio dos Inocentes. Um dos melhores filmes do gênero. O pessoal associa O Silêncio dos Inocentes a terror, mas não é terror.
É um filme thriller, suspense barra thriller, né? Mas muito bom mesmo. Tem alguns momentos meio sinistros, mas nada muito chocante. Mas enfim, voltando aqui para City Hall, né? E também no elenco nós também temos Richard Schiff como Larry Schwartz, que é um oficial de liberdade condicional. Ele cometeu um crime e aí, como forma para pagar por esse crime, né? Ele acabou se tornando um oficial numa cadeia, numa cidade longe de Nova York. E ele tá lá de boa, até que durante o filme, o Kevin e a Mary Beth, que é a detetive jurídica que eu acabei de falar, eles vão até lá para obter mais informações sobre a liberação da condicional do Tino e sobre a existência de um segundo documento no qual consta que ele devia ficar preso por um longo período sem direito a condicional nem nada do tipo. Sem direito à liberdade, enfim, ia cumprir lá preso bonitinho igual todo mundo, dentro da cadeia, no cilindró, sem direito a sair nem nada. Resumindo, para ver o sol nascer quadrado. Mas o cara não dá muita informação, né? Até porque tem muita gente grande, como eu já expliquei por trás dessa liberação do cara. E aí a gente descobre depois, na sequência seguinte ao encontro dos dois com ele, que o cara foi morto, ou seja, assim, e ele ainda tentou ir depois atrás do Kevin para entregar um documento em que consta esse pedido de prisão do Tino, só que ele acaba sendo morto enquanto está conversando com o Kevin pelo telefone. E o Kevin, ele tá no apartamento, aí depois ele tenta correr e ele vê que o elevador não tá abrindo. Aí ele olha lá pro negócio dos andares, que alguém tá subindo o andar dele e tá travado, o dele que desce. Aí ele sai fugindo pela escada de emergência, consegue fugir e avisa um outro rapaz lá sobre a morte do Schwartz, né? Assim, é um momento também muito chocante a morte dele, né? E no final das contas a gente acaba descobrindo que o documento estava com o Anselmo, né? Mas eu já vou chegar lá. Enfim, agora vamos aqui rapidamente. Agora que eu já fiz essa introdução sobre o filme, né, dei vários plot twists, agora vamos aqui só para dar uma refrescada para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o filme, que é um filme um pouco complexo. Se você não prestar muita atenção, você acaba perdendo muitos detalhes e acaba não entendendo nada. O mesmo se aplica ao filme A Origem. Eu ainda pretendo falar sobre A Origem em algum momento. Tenho muito filme para assistir. Enfim. Agora vamos aqui rapidamente a um top 10 de melhores cenas do filme City Hall, Conspiração no Alto Escalão, de 1996. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Kevin vai até o escritório onde foi emitida a liberação da condicional de Tino para se informar por que Tino teve a condicional liberada, sendo que ele tinha pouco tempo de prisão para conseguir e estar envolvido em um crime de drogas que não dá direito à condicional. E ele acaba tendo divergências de conversa com o cara que assinou a liberação, porque assim, o juiz emitiu autorização para poder liberar o cara. Mas tinha o cara desse escritório que tinha que assinar a liberação, né? Aí o cara que assinou, aí o Kevin foi até esse cara, mas não conseguiu arrancar muita informação do cara e ainda foi meio que menosprezado pelo cara. Você só tem 2, 3 anos de trabalho, eu tenho mais de 18 anos, não sei o que, e ficou lá se gabando o tempo de profissão dele, que o Kevin não sabia nada, não sei o que. Aí o cara viu que não ia arrancar nada e foi embora, né? Enfim, o cara... Aí depois passa o cara conversando lá com o Anselmo também, que eu não quero a polícia, os políticos em cima de mim, não sei o que, não sei o que. Aí o cara, não, você pode ficar tranquilo, não sei o que. Enfim. Agora vamos para a 9ª melhor cena, que é a cena em que o Kevin se reúne com o Anselmo e outros imobiliários para conversar sobre a construção do metrô que Anselmo quer fazer em Nova York, numa região lá de Nova York, e a construção de um banco que o John quer fazer também nessa mesma área. E aí acaba gerando um conflito, por quê? O Anselmo diz que a construção desse metrô é bom, porque o pessoal pode chegar mais rápido no trabalho e que vai gerar muito lucro. Aí o Kevin contra-ataca, dizendo que ele sabe muito bem que ele, Anselmo, quer essa construção do metrô
por causa dos amigos imobiliários, porque com a construção do metrô, as áreas ao redor do metrô vão ficar super valorizadas, ou seja, qualquer coisa que você queira fazer ali, um negócio, comprar uma casa, coisa do tipo, ter um valor mais alto por conta do metrô, né? Por ser uma área assim muito frequentada, né? Por conta do metrô. E o Kevin contra-ataca dizendo que o John quer construir um banco naquela área, porque um banco vai gerar milhares de empregos. E é isso que as pessoas precisam. Aí eles ficam nesse... a minha ideia é melhor, não, a sua é melhor. E acaba que o Anselmo junto os amigos dele vão embora e deixa o Kevin lá na lanchonete falando sozinho. Depois o Anselmo, durante uma peça lá de teatro, se junta durante uma peça lá de ópera, eu acho que é ópera, se junta com o personagem do Al Pacino, o John. O John interrompe a peça de teatro, de ópera que o Anselmo está assistindo para poder conversar sobre essa questão do metrô e do banco. Só que no final das contas ninguém chega a lugar nenhum. Resumindo, fica o dito pelo não dito, né? Enfim, né? Coisas da vida. Agora, em oitavo lugar, eu fico com a cena em que o Kevin aconselha o John a largar a política. Depois que ele chega à conclusão de que o Papas está envolvido com Stern e com Anselmo na questão da liberação do Zapate para ir para a rua, na condicional, ele tem uma conversa com o John. O John percebe que o Kevin já sabe do esquema todo. E aí o Kevin acaba aconselhando o John a largar a política, porque se ele não largar a política, ele vai acabar se dando mal por estar envolvido nesse esquema de corrupção. Porque é um esquema de corrupção, né? Não tem outro nome. Aí, pelo que dá a entender no filme, nos diálogos finais do Kevin depois, o John de fato largou a política. E os dois ainda se abraçaram, emocionaram, enfim. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Kevin e a Mary Beth descobrem por um parente de Tino que existe um pedido de prisão de 10 a 20 anos que Tino Zapati deveria ter cumprido. E isso fora o outro documento, que é o da liberação condicional. Tem 2 documentos. Um que consta que ele devia ter ficado de 10 a 20 anos preso e um outro que é essa liberação da condicional, ou seja, há um conflito. Um dos 2 documentos é válido e o outro não. O da liberação condicional é o que acabou prevalecendo, porque tanto é que o cara foi pra rua e cometeu o crime. E o outro que é o da prisão oficial, mas que acabou sendo que escondido debaixo do tapete, né? Porque como o Anselmo tanto é amigo do tio do Tino como do juiz Stern, acabou que o Anselmo e o tio do Tino, né, acabaram chegando num consenso entre eles dois e aí convenceram o Stern a liberar o Tino pra rua. E aí foi o que aconteceu. E tudo isso com o dedo do John no meio, mas enfim. Aí, agora em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Kevin descobre que o juiz Stern nunca ligou para o escritório onde a condicional de Tino foi liberada e conclui que o prefeito está envolvido na liberação de Tino da cadeia. Que nem eu falei, lembra daquele carinha que ele foi lá bater de frente, que o cara não quis liberar nada? Então, no final do filme, ele volta nesse escritório e aí ele pergunta pro cara quando foi que o juiz Stern chegou pro escritório para poder liberar a condicional do Tino. E o cara lá diz que o juiz nunca ligou pro escritório. E aí ele deduz que foi o prefeito. E aí depois, na sequência seguinte, tem uma cena dele indo até a casa do prefeito, os dois tendo uma conversa, como eu já falei, e ele acaba aconselhando o juiz a largar a política. No fim das contas, o Kevin ainda tenta se candidatar à política, só que ele pede as eleições, mas ele deixa entender que não vai desistir até conseguir se eleger e para poder tornar Nova York um lugar melhor de se viver, né? Só que infelizmente isso é muito difícil, porque até mesmo lá os políticos são rodeados de um esquema de corrupção. Infelizmente a corrupção está espalhada por todo o mundo. Onde se tem muito dinheiro, se tem corrupção por trás. Pode ir atrás que sempre tem. Agora vamos ao nosso top 5 de melhores cenas.
Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Paul incentiva Anselmo a se matar como forma de proteger a família dele Anselmo, né? A princípio é isso que ele faz o Anselmo pensar, mas na verdade o Paul tá cagando pro Anselmo. Na verdade, ele tá incentivando ele a se matar para ele, Paul, não ser denunciado e acabar tendo problema com a política e com a imprensa, com os outros políticos, enfim, para acabar não tendo problema, né? E aí é isso que o Anselmo acaba fazendo. Ele pega uma arma dentro do carro, dá um tiro na cabeça e se mata, né? Uma cena assim bem chocante, né? Mas você já percebeu que essa cena, a maioria dos filmes nunca passa a pessoa se matando assim, de fato. Mas também, se bem que o filme Os Infiltrados passa muito os caras lá levando tiro na cabeça, né? Enfim, ó, um filme bem pesado. Tanto não é à toa que Os Infiltrados, a classificação etária é de 18 anos. Mas enfim, isso aí deixa para outro podcast. Eu ainda pretendo falar de Os Infiltrados, mas ainda vai demorar um pouquinho. Agora, em quarto lugar, eu fico com a cena em que o John discursa no enterro do James. Ou seja, é que nem eu falei, é uma cena assim, ele fala muito bonito, acaba convencendo todo mundo, mas é que nem eu falei, não era momento para aquilo. Tanto é que o Kevin ainda fala pro John, mas o senhor acha que é uma boa hora para isso? Ele, toda hora é uma hora, uma coisa assim. E acaba indo lá e fala, esse velho adora falar, é incrível. Né? Que nem eu já tinha falado, o pessoal lá acaba comprando a conversa dele, né? Impressionante. Em terceiro lugar, agora no nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico assim em que o Anselmo se suicida dentro do seu carro. Como eu falei, depois que o Paul falou um monte de coisa no ouvido dele, ele decidiu acabar com a própria vida para proteger a família, né? Também porque ele ia acabar sendo preso, acabaria se dando mal, enfim. Ele acaba se matando, é uma cena impressionante. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Kevin recebe a notícia do suicídio de Anselmo, mais o documento do pedido de prisão de Tino que estava com Anselmo. Né? Tipo, ele e a Mary Beth se matando para achar esse documento, né? Para ter informações sobre o documento. E no final, quando o documento acaba caindo de paraquedas bem na mesa do Kevin, junto com a notícia de que o Anselmo se matou. Né? E a notícia da morte do Anselmo, que é um político, né? Acaba gerando mais burburinho ainda pro escândalo. E em primeiro lugar, na minha opinião, a melhor cena do filme, por ser a cena que dá o enredo ao filme, é a cena inicial do filme, que é a morte do Ed, do Tino e, infelizmente, do James. A morte do menininho tá na minha cabeça até agora. É um filme impressionante, uma cena chocante. Assim, é tenso, né? Mas assim, o filme ele tem um contexto narrativo muito bom. E essa cena, sem dúvida, é a melhor cena pelo fato de ser a cena que dá o gancho para o filme acontecer. O filme todo, ele é baseado nesses momentos iniciais do filme. Tudo bem, é baseado principalmente no porquê o Tino tá na rua, sendo que ele devia estar preso. Mas assim, a base de tudo é por isso e também porque a morte do detetive policial e da criança chocaram a população de Nova York todinha. Né? Aí já viu, né? Junta isso com o criminoso na rua, sendo que ele não devia estar, aí dá uma polêmica ainda maior. E agora, duas curiosidades rápidas que eu achei aqui, não achei muita curiosidade. Este filme é a segunda vez que o diretor Harold Becker e o ator Al Pacino trabalharam juntos. A primeira colaboração dos dois foi no filme Vítima de uma Paixão, de 1989. Eu já assisti esse filme e ainda pretendo falar algum dia sobre ele. Um filme muito bom, recomendo. No Rotten Tomatoes, o filme City Hall tem um índice de aprovação de 56% com base em 25 avaliações, com uma classificação média de 6/10. O consenso dos críticos do site disse que o filme City Hall explora a corrupção política com inteligência louvável, mas que essa teia de escândalos luta para se transformar em um drama satisfatório, ou seja, que é um drama bem feito, que tenta atingir o seu ápice, mas que não consegue, né? O que críticos, às vezes, a gente sabe que eles não querem dizer muita coisa. Mas, assim, é um filme muito bom, é um filme que não merecia, assim, o fracasso que foi, as críticas que foi. É um filme muito bem construído. Eu acho que na época ele não foi bem recebido por ser um filme assim complexo, ser um filme que você precisa prestar atenção para
precisa prestar atenção no filme. Você precisa pegar os detalhes para juntar e ter uma concepção do que o filme é, né? Eu acho que isso também contribuiu muito. O diretor, ele foi muito perspicaz nesse quesito. Assim, os momentos iniciais do filme é um filme que você precisa já ler, não ler a história toda, saber o que vai acontecer no final, mas ler o enredo do filme para você já começar a entender um pouco. Prestar atenção nos detalhes, que aí sim você vai formular uma ideia e entender tudo que está acontecendo no filme. É um filme complexo, é um filme que você precisa prestar muita atenção. O mesmo se aplica ao filme A Origem, 2010, de Christopher Nolan. Também é muito bom, ainda pretendo falar sobre ele. Enfim, é um filme muito bom, eu recomendo. Vocês têm que ter atenção ao extremo nesse filme. As atuações estão impecáveis. Filme muito bom, de 0 a 10, 8. E é isso aí. Eu recomendo, vão lá, assistam. E fico por aqui com este podcast sobre City Hall.